Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está fazendo um vídeo atendendo a solicitação do Samuel Pereira, que é ele solicitou sobre a calibração do eletrocardiógrafo. Samuel Pereira, obrigado. A gente vai fazer, mais ou menos resumido, mas para todos entenderem, um vídeo curto e bem objetivo de como é essa calibração. Porém, a gente faz ensaio. Equipamento médico a gente faz ensaio, né? O Laboratório de Metrologia em Saúde do IEB-UFSC, que a gente elabora os procedimentos baseados na norma técnica, essa aqui, e no procedimento do ECRI, também está aqui. Então, todas essas instruções normativas, elas são base para a gente fazer o procedimento. Então, a gente tem um procedimento para cada tecnologia que a gente realiza o ensaio aqui. Do eletrocardiógrafo, especificamente, a gente faz avaliações qualitativas, isso é, a gente avalia todo um conjunto. A gente faz a avaliação dos eletrodos, das condições dos eletrodos, as avaliações dos cabos, as condições do teclado, gabinete do equipamento, o papel, o acessório que é utilizado, o insumo, tudo que interfere no resultado do exame, tudo isso tem que ser avaliado. Depois, a gente faz uma avaliação quantitativa, que a gente chama. E aí é o mais próximo da calibração que a maioria das pessoas faz, onde avaliamos números. Então, por exemplo, nessa avaliação qualitativa, a gente vê muda a câmera para cá, Flávio, por favor. A gente faz avaliações de aparência externa, instalação, quando isso é lá na unidade hospitalar, em cima do carrinho e tal, né? Se tem risco de queda, essas coisas é avaliado. Cabo de alimentação, fusível, quando é acessível, as marcações, os encaixes do cabo com o eletrodo ou o cabo com o equipamento, acessórios, alarmes, todas as indicações, botões, teclas, bateria, a qualidade da impressão, tudo isso é avaliado. Tudo isso é avaliado, que são questões que vão interferir no resultado da calibração, no resultado do exame, melhor falando. Depois, a gente faz a avaliação com o equipamento padrão do registro impresso. Então daí a gente tem essas seguintes avaliações. Linha de base. A linha de base é uma avaliação, deixa eu pegar já um registro impresso, onde a gente avalia essa oscilação que há entre essa linha de base. Cada intervalo aqui entre um QRS, ele tem que se repetir na mesma linha, percebem? Nessa linha aqui, essa é a linha de base. O instrumento de medida é o próprio papel milimetrado. A cada risquinho aqui é 1 milímetro. Então a gente anota essa variação entre a linha de base. Então como é que é feito dessa primeira avaliação? A gente pega e a cada 20 pulsos a gente anota a maior variação. Então, entre 20 pulsos, faz 3 vezes e anota no papel. Depois é feito, anota no formulário ou formulário eletrônico, né? E é feito a média, apresentado no gráfico essa média, no relatório, né? Depois nós temos a sensibilidade do equipamento. A sensibilidade, então, ela tem, os equipamentos eles podem ser ajustados em 10 milímetros, 5 milímetros ou 20 milímetros por milivolt. É o ganho do equipamento. Quem conhece o equipamento sabe do que eu estou falando. Então a gente seleciona uma onda quadrada no simulador. Esse aqui é um modelo da Fluke. Também quero deixar claro que é evidente que os equipamentos vão ter alguma marca, então vai aparecer marcas nos nossos vídeos, mas não temos compromisso com nenhum fabricante, né? Então nesse simulador a gente
seleciona uma onda quadrada e numa frequência de 60 batimentos, 60 pulsos por minuto. Imprime e depois mede com um paquímetro. Nós temos esse instrumento de calibração aqui e o instrumento de medida paquímetro. Daí a gente vai medir a altura do pulso 3 vezes, sempre na derivação 2. Não sei se está bem focado aqui. Então a gente mede essa altura aqui do início, né? A gente aproxima, faz 3 medidas. Anota aqui certinho, a resolução desse paquímetro é 0,05 milímetros. Então a gente tem que ter um instrumento de medida de acordo com a necessidade da medida. Então aqui a gente tem um instrumento relativamente preciso, né? Então essa é a calibração do ganho. A gente faz 3 medidas e joga lá no software. Depois temos a velocidade do registro. A impressão, o registro de um eletrocardiógrafo, ele pode ser de 25 milímetros por segundo ou 50 milímetros por segundo. O mais comum é 25, igual o ganho mais comum é 10, mas a gente tem que fazer o ensaio em todas as opções. Então a gente imprime 15 pulsos consecutivos em cada uma das velocidades e conta, faz a contagem. Faz 3 medições para cada uma das velocidades. Entre o início do primeiro pulso e o 5º pulso é a primeira medida, o início do 6º e o 10º pulso, e depois o 11º pulso e o 15º pulso. Então a gente utiliza esse instrumento de medida aqui, a régua mesmo. Então aqui eu já deixei impresso para ficar mais rápido o nosso vídeo. Então, por exemplo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 pulsos. Não sei se eu vou conseguir ajeitar aqui, mas a gente pega aqui, bota bem no iniciozinho e faz a medida. Então aqui deu 99 milímetros. Ficou mais ou menos claro, né? E a gente repete 3 medidas. Depois, mesma coisa na velocidade de 50 milímetros por segundo. Outra medida que é preciso ser feita também é a calibração de 1 milivolt, esse emitido pelo equipamento, e também o gerado pela onda quadrada do simulador. Então a gente vai fazer 2 medidas dessas. Uma, os equipamentos, eles imprimem uma onda quadrada. Aqui ficou meio bagunçado, não sei se ficou bem claro. Tem uma onda quadrada aqui, ó, eu vou sinalizar. Uma onda quadrada, o início dela está aqui e o término está aqui. Sempre na segunda bipolar, tá, gente? As medidas que eu faço é na segunda bipolar. Então a gente pega 3 dessas ondas quadradas que é gerado pelo equipamento, faz a medida com o paquímetro e anota. E também na segunda bipolar, 3 gerados pelo simulador e anota. Aí a gente pega todas essas medidas coletadas, lança no software e o software já apresenta o resultado com fator de abrangência, incerteza, erro, como mostrado aqui. Então vou pegar já o resultado da calibração do ensaio desse equipamento. Então o relatório ele sai com status de conformidade ou não conformidade nas avaliações que são da qualidade e nas questões que são quantitativas das medidas. Então sai aqui a média das medidas, o erro, a incerteza e o fator de abrangência. Então, por exemplo, lá, a linha de base, ele ficou numa média de 1 milímetro. A sensibilidade para os ganhos 5 ou N sobre 2, o normal sobre 2,
ou vezes 2, que é correspondente a 5, 10 e 20 milímetros. Temos essas medidas aqui, sempre média de 2, média de 3 medidas é apresentado aqui, da velocidade e sinal de calibração. Então essa é a calibração, o ensaio do eletrocardiógrafo. Boa parte, alguns consultórios, utilizam um equipamento totalmente digital, fazem a aquisição no computador. Então, talvez venham algumas perguntas assim: Juliano, como é que a gente vai fazer aí calibração? Aí você imprime o exame, imprime esses dados coletados do ensaio e faz a medida no A4. Essas impressoras, esse software, geralmente, ele imprime também o quadriculado da derivação. Aí você vai utilizar o papel impresso da impressora. Mais um cuidado que tem que se ter é quais são as impressoras homologadas para aquele módulo de CGM. Aí vai ser uma HP, uma Xerox, enfim, você tem que ver. Não dá para utilizar uma impressora não homologada, que pode haver alguma diferença. E aí o seu ensaio talvez não seja tão fidedigno quanto deveria ser. O ensaio do eletrocardiógrafo é isso. Agradeço a pergunta, a sugestão. Se vocês tiverem alguma sugestão, põe aqui embaixo do vídeo. O IEB sempre está à disposição para novas parcerias, projetos, e ficamos por aqui. Obrigado.